E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Esse vídeo aqui eu vou falar tudo que a gente precisa estudar sobre a medula espinhal, tá? E também sobre as meninges, né, que vão recobrir também a medula espinhal, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte aí. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a medula espinhal é que ela é um órgão, né? É um órgão cilíndrico, certo? Esse órgão cilíndrico ele é achatado no sentido antero-posterior, tá bom? E ela vai ocupar, então, o que a gente chama de canal medular, certo? Medula é aquilo que está presente no canal medular, né? E o canal medular vai ser formado pelos forames das vértebras, certo? E a gente viu isso no semestre passado, tá bom? Bom, a gente sabe, gente, que a anatomia, né, e neuroanatomia não é diferente nesse ponto. É muito importante a gente saber os limites dos órgãos que a gente está estudando, para a gente ter, então, referências anatômicas para a gente poder falar, comparar as estruturas uma com a outra e tudo mais, certo? O limite cranial, ou seja, o limite superior da medula, nada mais é do que o bulbo, tá? O bulbo, gente, ele tem uma continuação, e essa continuação é justamente a medula, tá? Não existe uma divisão física exata entre o bulbo e a medula, tá? Então, a gente vai usar uma divisão que vai levar em conta a localização, né, dessas estruturas, tá bom? Aqui, olha, eu tenho o osso occipital, né? E a gente sabe que o osso occipital ele tem um forame que é muito importante, que é chamado de forame magno. Forame magno do osso occipital. O forame magno do osso occipital vai ser o limite cranial, né, da medula, certo? Então, o bulbo sendo o limite cranial da medula na altura do forame magno do osso occipital, ok? Então, esse é o limite cranial. O limite caudal da medula vai ser justamente a vértebra, né, a altura da vértebra L2, tá? Então a gente vai ver depois por que que a medula não vai ficar, né, em toda a extensão da coluna vertebral. A gente vai ver por que que isso acontece, tá? Então o limite caudal da medula não é lá o sacro, tá? O limite caudal da medula é justamente a vértebra L2, ok? Então esses são os limites da medula. É isso que é a medula, um órgão cilíndrico achatado antero-posteriormente, tá? Que vai ter, então, esses limites aí, tá certo? Bom, aqui, gente, o que que a gente precisa saber? Lá naquela região que eu falei para vocês, do limite caudal da medula, existe, então, o fim da medula, certo? Na altura da vértebra L2. Esse fim da medula, ele é marcado pela presença do cone medular, tá? O cone medular nada mais é do que essa estrutura aqui, que está no finalzinho da medula mesmo. Aí vocês veem que ele forma, então, um formato de cone. Isso aqui é o cone medular, tá bom? É, Então é basicamente isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Logo depois, olha, no canal medular, né? O canal medular ele continua, né? O canal medular é o canal formado pelos forames vertebrais, né? Os forames principais das vértebras, certo? E aí nesse canal medular continua a cauda equina, filamento terminal e o líquor que está presente, então, no espaço subaracnoide. A gente vai falar tudo isso, né? A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, tá bom? Vamos seguir. Bom, gente, a medula, ela é formada, então, por segmentos, tá? Esses segmentos, né, eles vão seguir ali uma lógica dos segmentos vertebrais, tá? A gente vai ver também um pouco sobre isso mais para frente, tá? Mas só para a gente entender que a medula, ela tem, então, 8 segmentos cervicais, enquanto são 7 vértebras cervicais, nós temos 8 segmentos medulares. Por quê? Porque o primeiro segmento medular, né, o primeiro par de raízes nervosas, então, ali na altura de C1, né, o primeiro nervo cervical, ele vai surgir, ele vai emergir acima da primeira vértebra cervical, ou seja, acima da vértebra C1, entre a vértebra C1 e o osso occipital, tá? Então, ele surge lá de cima. E a última, né, o último nervo cervical, ele vai surgir, então, abaixo de C7, né? C7 seria a vértebra, a última vértebra cervical. Abaixo dela, logo abaixo dela, vai ser, então, a saída, né, do nervo, do último nervo cervical, né? Nervo espinhal cervical, tá bom? A partir disso, né, a partir de C7, sempre vai ser um segmento, então, abaixo, né, daquele segmento vertebral que você está utilizando como referência. Tá? A gente vai ver isso com um pouco mais de tranquilidade mais para frente, mas aqui é só para ilustrar para vocês.
Nesse caso aqui, gente, o que que a gente precisa ver? A gente precisa ver as estruturas que são chamadas de intumescências, tá? Tanto a intumescência cervical quanto a intumescência lombar, ou então lombo sacral, ok? Pode chamar dessa forma também. O que que é intumescência? Intumescência é um local de irregularidade da medula, assimetria da medula. Então, a medula no ser humano ela não é simétrica, tá? Ela possui essas intumescências. O que que elas são? São acúmulos de fibras nervosas, né, de raízes nervosas. Então, a gente já vai pensando nesse nome, né, nessa nomenclatura, raízes nervosas. Elas são acúmulos de raízes nervosas bem grossas que vão dar origem a plexos, tá? Plexos são conjuntos de nervos que vão inervar uma determinada região. No caso da intumescência cervical, ela vai então gerar as raízes, né, dos nervos que vão formar o plexo braquial. Plexo braquial, gente, como o próprio nome dele diz, vai inervar os braços, né? Então vai inervar o membro superior, né? Então, o movimento, né, a movimentação dos membros superiores é devido então ao plexo braquial. E as raízes do plexo braquial estão na altura ali da intumescência cervical, certo? E a intumescência lombosacral tem a mesma ideia, então acúmulo de raízes nervosas, acúmulo de raízes de nervos, né, de nervos espinhais, vão dar origem, então, esses nervos espinhais que estão saindo ali vão dar origem ao que a gente chama de plexo lombosacral. O plexo lombosacral, ele vai ser responsável pela inervação dos membros inferiores, tá? Então, a gente só consegue mexer os membros inferiores e ter alguns tipos de sensações dos membros inferiores, justamente por conta desse plexo lombosacral, tá? E a origem dele vai ser, então, justamente a intumescência lombosacral, tá? Isso aqui é só para a gente entender, então, que a medula ela não é regular, né? Ela possui, então, assimetrias, irregularidades na sua extensão, tá? Isso no ser humano. Aqui eu coloquei isso aqui, gente, só para a gente entender que é diferente, né? Se a gente fizer ali a anatomia comparada, é diferente o ser humano com outros seres, ok? No nosso caso, nós temos as intumescências, tanto cervical quanto lombo sacral. Existem evidências, né, de que nos dinossauros, como eles tinham esses bracinhos muito pequenos, né, muito curtinhos, a densidade muscular aqui desses membros era muito menor, né? E por ser muito menor a densidade muscular aqui desses membros, é de se imaginar, né, que a movimentação também fosse um pouco menor. E aí foi encontrado, né, evidências de que a intumescência cervical nos dinossauros era muito pequena, quase nula, quase não existia, ao passo que a intumescência lombosacral deles era muito grande, a ponto de se comparar com o tamanho do encéfalo, tá? Justamente por conta, então, dessas pernas aqui que são muito maiores, são muito grandes, com uma densidade muscular muito grande, tá? Então, isso vai depender muito do ser vivo. No caso das baleias, elas têm uma distribuição muscular muito homogênea, né? À medida do corpo dela, né? No comprimento do corpo dela. Isso significa, né, e existem evidências, e a gente consegue comprovar isso, né, por causa das baleias, elas não estão extintas mais, não estão extintas, né? Então a gente consegue ver que elas não têm intumescência, né? Então a medula, no caso delas, é toda simétrica, né? Nesse sentido aí de ter ou não intumescências. Não tem intumescência justamente por conta dessa distribuição igualitária de musculatura no corpo, né? Então, é só para a gente ter uma noção e também contextualizar, então, essa noção, ver que a gente consegue fazer essa questão da anatomia comparada do ser humano com os outros animais, tá bom? Bom, aqui, gente, é só para a gente ver, então, a parte de sulcos longitudinais, colunas e funículos, tá? Vocês vão ver que a partir de agora, isso vai ser cada vez mais comum, a gente vai ver cada vez mais isso, tá? Tanto na anatomia, né, na neuroanatomia, quanto também na neurofisiologia, quando vocês estiverem no próximo bloco, principalmente, vocês vão ver muito isso, tá? Então, é muito importante vocês terem uma noção boa do que são essas estruturas aqui. Bom, primeiro a gente precisa entender que isso daqui é um corte transversal da medula, tá? Eu fiz um corte transversal e eu estou olhando de cima, ok? Então essa é a visão que eu vou ver se eu fizer isso numa medula é, é, de cadáver, ok? Então é isso aqui que você vai ver. A medula, gente, ela é um órgão segmentar, tá? Lembra lá que a gente fez a divisão do sistema nervoso? Uma das divisões possíveis para o sistema nervoso é suprassegmentar
e segmentar. O sistema nervoso segmentar é aquele que é formado, então, por estruturas que possuem a substância branca na região cortical e a substância cinzenta na região medial, ok? Na região aqui de medula, né? Então, na região medular, você tem substância cinzenta, na região cortical, você tem substância branca. No caso das estruturas que são suprassegmentares, é o contrário. Substância cinzenta na parte cortical, então, um exemplo, córtex cerebral, ok? No telencéfalo. É, e a parte lá de substância branca na medula, certo? Então, assim, só para a gente começar a entender, isso aqui que está pelo lado de fora é substância branca e isso daqui é substância cinzenta. Substância branca é fibra nervosa, ou seja, axônio, ok? E substância cinzenta é corpo de neurônio, né? Como eu sei que isso daqui é fibra nervosa, é de se esperar que os tratos fascículos leminísticos passem nessa região, certo? É isso que eu chamo de funículo, ok? Eu vou falar mais para frente com vocês do funículo. Mas primeiro, a gente precisa ver essa questão dos sulcos longitudinais. Sulco longitudinal, gente, são essas variações aqui, né, da superfície da medula, quando a gente vê, então, ela de fora, ok? E aí você tem essa formação de sulco. Lembra que sulco é uma invaginação, é uma escavação, né, na superfície de alguma estrutura. No caso aqui, eu tenho sulcos da medula, ok? Esses sulcos, né, tem alguns sulcos que são muito importantes da gente saber, tá? O sulco mediano posterior, que é esse daqui, certo? O sulco mediano posterior, ele vai ter uma linha que vai continuar e vai ligar ele, né, com a substância cinzenta, ok? Então é por isso que a gente tem essa divisão aqui, tá bom? E aí a gente divide, vocês conseguem perceber que a medula, ela é simétrica de acordo ali, né, com o plano mediano, tá? Então, é uma superfície simétrica, né? E a gente vai ver que tudo que eu falar para esse lado aqui vai valer para esse lado aqui, porque são simétricos, ok? Então, tudo que eu for falar vai ser simétrico, eu vou falar só de um lado, vocês vão ver do outro também, ok? Então, aqui, o sulco mediano posterior, né? A gente tem a fissura mediana anterior, que é onde vai se inserir a pia mater, depois a gente vai ver isso, a pia mater ela vai se inserir nessa fissura aqui, fissura mediana anterior, ok? E os sulcos laterais, você tem o sulco lateral posterior, tanto de um lado quanto do outro, e o sulco lateral anterior, tanto de um lado quanto do outro. Os sulcos laterais são muito importantes, porque são os locais ali de inserção, né, das raízes nervosas. O sulco lateral posterior, inserção de raiz sensitiva, né, de raiz dorsal, e o sulco lateral anterior é a inserção de raiz motora, ok? Vocês vão ver muito isso. Vai ficar até chato depois quando vocês forem ver que vocês vão ver isso bastante, tá? Então, vai repetir várias vezes, tá bom? Então, fiquem mais tranquilos com relação a isso, beleza? Aí, olha só. Nessa região, então, aqui a gente tem a substância branca e aqui a substância cinzenta. Já falei para vocês dos sulcos, certo? Aqui onde tem substância cinzenta, eu vou chamar essas regiões de colunas. Eu posso chamar essas regiões de cornos também, tá? Então, coluna e corno é a mesma coisa. Vocês vão ver as duas nomenclaturas, inclusive a professora vai usar as duas nomenclaturas também, tanto nas aulas quanto nas provas, ok? Então, é importante ter noção aí dessa nomenclatura, tá? Olha só, eu tenho então a coluna posterior, que é essa daqui, certo? Coluna posterior, coluna anterior, onde eu estou passando o mouse aqui, certo? E a coluna lateral, tá? A coluna lateral, gente, ela vai ser vista só nos segmentos torácicos e segmentos lombares, ok? Segmentos medulares, lembra disso? Eu coloquei a coluna vertebral aqui, mas só para a gente ter uma referência, tá? Mas é segmento medular. Então, segmentos torácicos e segmentos lombares vão ter essa coluna lateral aqui, tá? Então, é coluna posterior, coluna lateral, coluna anterior, tá? Existem outras estruturas que a gente pode ver. Então, no caso aqui, ó, a gente tem o canal central da medula. O canal central da medula, ele é um resquício, né? Resquício da luz do tubo neural. O tubo neural está presente, então, no momento lá de formação do ser humano, né? E aí ele vai deixar esse resquício, que é justamente esse tubo neural, essa luz do tubo neural presente aqui no meio da medula, tá? Essa região aqui, olha, essa dobra ali atrás, né, da fissura mediana anterior, eu vou chamar de comissura branca, tá? A comissura branca, toda vez que eu falo comissura, eu vou falar então de um local de passagem de fibras nervosas de um lado para o outro de alguma estrutura.
Então, tem comissura no cérebro também, tá bom? A gente vai ver isso mais para frente. É, E aqui, então, tem o que a gente chama de comissura branca, tá? Isso vai ser importante também depois no estudo da neurofisiologia, certo? Então, são essas estruturas. Agora, falando de funículo, né? Eu tinha falado para vocês, olha, a substância branca é o local onde você tem as fibras nervosas. Essas fibras nervosas que passam na substância branca, elas são fibras mielínicas, tá? Então, são fibras mielinizadas. Isso é uma característica. Geralmente, são fibras mielinizadas, ok? Essas fibras, elas vão passar, então, na medula, no sentido longitudinal, né? Então, sentido vertical, mesmo sentido da medula, tanto no sentido de baixo para cima, quanto no sentido de cima para baixo, tá? Vocês vão ver que tem, então, os tratos que vão passar por ali, os fascículos também que vão passar por ali. Isso vai ser bem importante depois, quando a gente for estudar mais aprofundado ali a questão da neurofisiologia e também na própria neuroanatomia mais para frente, tá? Mas agora eu preciso que vocês entendam o conceito de funículo, tá? Funículo, gente, é uma região da medula, certo? Uma região delimitada da medula, onde vão passar alguns feixes de neurônios, certo? Onde vão passar alguns tratos, certo? Então, olha só, aqui eu tenho o funículo posterior, tá? E aí, notem que essa é a região posterior da medula, essa é a região anterior da medula, certo? Então, eu vou usar essa nomenclatura sempre. Funículo posterior, lembra que eu falei com vocês, olha, é tudo simétrico. Então, eu vou mostrar desse lado, saibam que desse lado funciona do mesmo jeito, tá? Funículo posterior, gente, é basicamente, então, é essa região aqui, certo? De um lado e do outro, tá? Funículo posterior, ele está entre o sulco mediano posterior e o sulco lateral posterior. E aí vão delimitar, então, o funículo posterior. No funículo posterior, existem dois fascículos, tá? Que é o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Fascículo grácil e fascículo cuneiforme, eles estão relacionados com o tato epicrítico, com sensibilidade vibratória e também com propriocepção consciente dos membros, tá? No caso do fascículo grácil, dos membros inferiores, tá? Fascículo grácil é esse mais medial, tendo como relação aqui, né, o sulco mediano posterior, tá? Como referência. E o fascículo cuneiforme, que é esse aqui que eu estou passando o mouse, ele vai estar relacionado, então, com o tato epicrítico, com a sensibilidade vibratória e também com a própria percepção consciente dos membros superiores. Gente, não se preocupem com isso agora, tá? Eu estou falando de uma vez isso para vocês terem uma noção do que vai vir pela frente, para vocês não ficarem aí sem ouvir esses nomes aí antes de precisar realmente estudar isso a fundo, tá? Mas eu estou só introduzindo, então, essa ideia para vocês. O que que vocês precisam saber agora? Precisam saber o que que é funículo e demonstrar que vocês sabem, né? Fascículo grácil, fascículo cuneiforme estão presentes e formando o funículo posterior, tá? Outro funículo que eu vou mostrar para vocês é o funículo lateral, tá? Funículo lateral, ele está entre os sulcos laterais, sulco lateral posterior, sulco lateral anterior. E o funículo anterior, que está entre a fissura mediana anterior, né? E o funículo, o sulco lateral anterior, tá bom? Então, essa região aqui seria, então, a região do funículo anterior, tá? Vocês vão ver que depois vocês vão separar os tratos, né? Então, tratos do funículo posterior, do funículo lateral, do funículo anterior, e vocês vão saber diferenciar um do outro com a funcionalidade, tá? Mas, por enquanto, isso não é necessário, e lembrando que a gente está na neuroanatomia, então a gente está estudando as estruturas, tá? Eu estou comentando tudo isso para vocês já irem sendo introduzidos a essas ideias, a essas noções que vão ser importantes mais para frente, beleza? Bom, o que determina os segmentos medulares, né? Gente, os segmentos medulares, eles são determinados justamente por conta das raízes dos nervos espinhais, tá? Então, medula, ela vai dar origem às raízes, né? Ou ela vai receber as raízes dos nervos espinhais, certo? Olha só, aqui, notem que a gente tem um gânglio, né? Então, um gânglio espinhal, certo? O gânglio espinhal, é, ele vai então receber, né, as raízes. Ele recebe as raízes que são raízes dorsais e raízes ventrais, certo? Raízes dorsais sensitivas, raízes dorsais, raízes ventrais motoras, certo? Essas raízes, elas se juntam nessa região aqui quando vai formar o gânglio e vão então chegar na medula, tá?
Quando elas chegam na medula, elas vão formar, então, os filamentos radiculares, que são, então, esses filamentos, a gente pode chamar de radícula também, tá? Essas radículas que vão se acoplar ali, né, nos sulcos laterais, tanto o sulco lateral anterior quanto o sulco lateral posterior. Esses locais aqui, né, de inserção dos filamentos radiculares, que vão definir os segmentos medulares, tá? Então, os segmentos medulares, eles são determinados pelos nervos espinhais que estão relacionados a eles, tá? Então, toda vez que eu for falar de segmento, o nervo espinhal em questão vai ter o mesmo número daquele segmento, certo? Segmento medular, tá? Lembrem disso, segmento medular, sempre, ok? Isso é uma vista posterior aqui da coluna, né? E a gente consegue ver aqui a medula passando, então, no canal medular, certo? Processo espinhoso da vértebra torácica, nesse caso aqui, tá bom? Então, basicamente isso aqui, beleza? E aqui, gente, olha só. Essa imagem eu já até mostrei para vocês antes, quando eu estava falando das intumescências, mas aqui eu quero mostrar para vocês aquilo que eu já até comentei um pouco, sobre essa questão da organização e da relação das raízes nervosas com as vértebras, tá? Notem aqui, né, que a primeira raiz nervosa, ela vai surgir entre o occipital e a primeira cervical, né, a primeira vértebra cervical, então, por isso que a gente tem 8 segmentos aqui cervicais, certo? Então, são 8 segmentos cervicais, 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lombares, 5 segmentos sacrais e um segmento coxígeo. Então, geralmente, nós temos 31 pares de nervos espinhais, tá? São pares, tudo acontece bilateralmente, né? Então, nós temos 31 pares de nervos espinhais, ok? A C1, ela vai emergir, igual eu falei, né, entre o occipital e a vértebra C1, né? Então, o segmento C1 está ali, certo? O nervo espinhal C1 está saindo por ali, certo? O C8, ele vai emergir abaixo da vértebra C7, tá? E a partir dele, sempre abaixo, né? Você sempre vai colocar, então, um segmento abaixo, de acordo com o segmento vertebral que você está usando como referência, tá? É, é basicamente isso que eu queria mostrar nessa imagem, ok? Gente, tem essa questão aqui da topografia vértebro-medular. Por que que isso é importante, tá? Isso é importante para a gente entender por que que existem algumas estruturas que a gente estuda, tá? E também para a gente entender como que ocorre, então, a formação dessa estrutura que a gente está estudando. Aqui nessa figura a gente tem a conformação, né, da medula espinhal e da coluna vertebral, né, de um feto, até 4 meses de gestação, certo? Então, até 4 meses de gestação, o indivíduo ele tem uma velocidade de crescimento tanto da medula quanto da coluna vertebral igual, certo? Então, essa velocidade é a mesma. Notem que isso daqui, olha, essas linhas aqui são as raízes dos nervos espinhais, tá? E essas raízes dos nervos espinhais, elas vão passar aqui no forame intervertebral, tá? E isso vai continuar acontecendo, a gente vai ver depois, tá? Então, assim, você tem a raiz do, dos nervos, né? Do nervo espinhal, e ela passa nesse forame aqui, né? O forame que é chamado de forame intervertebral, tá? Nesse caso aqui, como a velocidade de crescimento da medula espinhal e da coluna vertebral são iguais, né, essas velocidades são iguais, você vê que tem um ângulo de 90 graus, né, praticamente 90 graus, entre essas raízes espinhais aqui, né, e a coluna vertebral e a medula também, certo? Então, essa é a conformação até 4 meses de gestação. Depois que passa de 4 meses de gestação, a velocidade de crescimento da coluna vertebral fica mais rápida, ou seja, fica maior do que a velocidade de crescimento da medula espinhal, tá? Então, se essa velocidade aqui é maior do que essa, é de se esperar que essa estrutura, que é a coluna vertebral, fique maior longitudinalmente do que a medula. Outro ponto importante de entender é que esse crescimento aqui, essa diferença de velocidade de crescimento é muito maior na região caudal, tá? Então, vocês conseguem perceber que a deformação das raízes nervosas é muito maior na região caudal do que na região cranial, tá? Por que que há essa deformação aqui? Porque as raízes estão passando nos forames intervertebrais e os forames intervertebrais eles estão descendo mais rápido do que a medula.
né? Então ocorre essa deformação, essa redução do ângulo entre a raiz nervosa e a medula, tá? E aí você tem essa conformação. À medida que vai passando, então, a gestação, isso vai ficando cada vez maior, essa diferença vai ficando cada vez maior. E aí, o que que é formado aqui? A caudequina, tá? Então, caudequina, que é o que a gente estuda, essa estrutura que a gente estuda, que passa entre L2 e S2, né? L2, cone medular, né? O fim da medula, certo? S2, o fim do saco dural, né? Que seria, inclusive, o fim do canal medular, né? Ah, essa estrutura aqui, a caldequina, ela vai, então, de L2 até S2, e ela é formada justamente por conta, então, dessa diferença de velocidade de crescimento entre coluna vertebral e medula, e principalmente pelo fato de que, caudalmente, essa velocidade tem uma maior diferença do que cranialmente, tá? Então, o crescimento da coluna vertebral é muito maior no sentido caudal do que cranial, tá? Isso é um fato que vai fazer com que haja formação da caudequina, tá? Aqui é o filamento terminal, a gente vai ver também sobre ele mais para frente, quando a gente estiver falando das meninges, tá? Então, é basicamente isso daqui, essa questão de topografia vértebro-medular, tá bom? Gente, a medula espinal, nos segmentos T11 e T12, né, esses segmentos eles vão se relacionar com os 5 segmentos lombares. Por quê? Justamente por conta daquela diferença, né, de velocidade de crescimento da coluna vertebral e da medula espinal. A gente tem, então, é, relações diferentes entre segmento medular e segmento vertebral, tá? Então, os segmentos T11 e T12, né, os segmentos vertebrais T11 e T12, vão se relacionar com segmentos lombares e não com segmentos torácicos da medula espinal, tá? O segmento L1, né, que é um dos últimos segmentos lá que seria correspondente à medula espinal, certo? É, ele vai estar relacionado com os 5 últimos segmentos sacrais, ok? Lembra lá que a gente tem 8 segmentos medulares cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e um coxígeo, certo? Então, a gente já está chegando no final da medula, certo? L1 vai estar relacionado com 5 segmentos sacrais e a L2 com aquele um segmento coxígeo, tá? Então, é justamente por conta, então, dessa relação aqui que existe, né, entre o crescimento da coluna vertebral com a medula, tá? Por isso que dá essa diferenciação. Aí a gente tem uma regrinha para a gente conseguir saber qual segmento medular que a gente está precisando tratar, né? Até porque tudo que a gente aprende aqui é para a gente conseguir aplicar na clínica depois, na prática clínica depois, certo? Então, entre os segmentos C2 e T10, o que que a gente vai fazer? A gente vai somar 2 ao número do processo espinhoso equivalente, e aí você vai ter o segmento medular, tá? Então, se eu estou olhando o processo espinhoso, sei lá, de T4. Eu sei que o segmento medular que eu estou olhando ali, né, que vai ser afetado naquele caso, vai ser o segmento T6, certo? Porque eu tenho que adicionar 2. Isso vai ser válido entre C2 e T10, ok? Entre C2 e T10 eu consigo aplicar essa regra, tá bom? Então isso não vai funcionar sempre, mas é algo que pode funcionar e que vai te ajudar muito na prática clínica, tá bom? Só uma coisa que eu queria comentar aqui. Se eu tiver um acidente, né, e esse acidente lesionar acima de L2, a tendência disso afetar a medula é muito grande, certo? Por quê? Porque a medula vai até L2. Agora, se eu tiver um acidente que, sei lá, vai afetar S1, certo? Vamos colocar assim, L5, né? Se eu tiver esse segmento afetado, né, esse segmento vertebral afetado, o problema vai ser menor. Por quê? Porque não tem medula mais ali. O que vai ter caldequina, líquor e filamento terminal. Então, as estruturas que vão ser afetadas não são estruturas que vão gerar um problema tão sério quanto se eu tivesse afetado a medula, tá? Então, é por isso que é muito importante a gente saber qual segmento medular que foi afetado, para a gente saber, né, qual que vai ser, então, o problema, né, que essa pessoa vai apresentar por conta dessa lesão, tá? E se ela vai ter algum problema, né? Porque a gente sabe que existem segmentos vertebrais que não condizem com segmentos medulares. E aí, não é que tá de boa, porque a pessoa machucou do mesmo jeito, né? Mas é melhor do que se ela tivesse lesionado um segmento vertebral que tem relação com o segmento medular,
tá? Então, por isso que é muito importante a gente saber isso aqui, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre as meninges, tá? As meninges, gente, elas recobrem o sistema nervoso como um todo, o sistema nervoso central como um todo, né? Então, tem meninge recobrindo o telencéfalo, né? E tem meninge recobrindo a medula também, tá? A medula espinhal também, ok? São três meninges: dura mater, aracnoide e pia mater, tá? Dura mater, gente, ela é a mais resistente, a mais externa, tá? Por que que ela é mais resistente? Porque ela é formada por uma quantidade muito grande de fibras colágenas, tá? E isso faz com que ela seja mais resistente. A aracnoide, ela tá grudada praticamente, né? Separada ali só pelo espaço subdural, né? Da dura mater, tá? Então ela está grudadinha na dura mater. Abaixo dela, a gente vai ter o que a gente chama de trabéculos, tá? E essas trabéculas vão ligar a aracnoide à pia mater, tá? A pia mater é aquela que está grudada no tecido, no caso, ela está grudada na medula, tá? Então a pia mater é a mais interna delas e é a mais fininha também, a mais frágil delas, ok? Ela vai ficar grudada na medula, ok? Aqui, gente, só para a gente ver uma coisa. Aqui, a gente consegue perceber que a gente tem a dura mater, certo? Isso aqui é a dura mater. A dura mater, ela recobre, né, as raízes nervosas, ok? Dura mater recobre o gânglio, né, recobre as raízes nervosas e depois ela continua recobrindo os nervos espinhais que foram formados, né? Lembra lá que os nervos espinhais são formados pela junção, né, das raízes nervosas, tanto a dorsal quanto a ventral, né? Então as fibras motoras e sensitivas se juntam e formam o nervo, né? A junção de fibras. O nervo nada mais é do que isso, né? E esse nervo ele vai ser recoberto pelo que a gente chama de epineuro, tá? O epineuro, vocês vão ver isso depois lá na histologia, o epineuro ele vai recobrir todo o nervo, certo? E ele vem da dura mater, tá? Porque a dura mater ela continua recobrindo aqui a raiz nervosa e depois forma o epineuro. E aí o nervo fica protegido, tá? Então, o epineuro ele tem características ali que são relativas à dura mater, até porque ele é gerado a partir da dura mater, ok? Não há vazamento de líquor nesse caso aí, tá? Porque essas regiões aí onde os nervos, né, as raízes nervosas passam, né, no caso os forames intervertebrais, eles ficam ocluídos, ok? Então não há passagem de líquor ali, não há vazamento de líquor não, tá? A gente pode pensar que tem, mas não tem não, beleza? Aqui no caso, né, só para mostrar para vocês o espaço subaracnoide, ok? Mas eu quero falar para vocês primeiro, então eu vou falar na ordem, tá? Dos espaços. O espaço que existe, né? Entre a dura mater e o periósteo da vértebra que está ali próxima, né? É chamado de espaço epidural, tá? O espaço epidural, gente, deixa eu ver se acho que eu até coloquei coisa aqui. Beleza. Então, eu vou falar disso depois, senão eu vou acabar repetindo, tá? Aqui só para mostrar para vocês essa questão das trabéculas, tá? Que é o que vai ligar, então, a aracnoide com a pia mater, tá? A aracnoide e a pia mater, elas têm, então, uma relação que é formar o espaço subaracnoide. E aí eu vou falar para vocês sobre os espaços mais para frente, tá? Aqui só para mostrar para vocês o filamento terminal. E por que que eu estou mostrando para vocês o filamento terminal? Justamente porque o filamento terminal ele é formado pela pia mater, tá? Então ele é uma continuação da pia mater. O filamento terminal ele vai furar o saco dural, tá? E ele vai até o hiato sacral, lá embaixo, tá? Ele se insere no hiato sacral, beleza? Quando ele se insere no hiato sacral, lembra que o hiato sacral ele tem uma relação direta com o cóccix, né? O filamento terminal, ele vai adentrar o periósteo do cóccix e quando ele faz isso, ele forma o ligamento coccígeo, que é basicamente esse que eu estou mostrando aqui, tá? São vários ligamentos coccígeos, tá? Mas eles são formados ali pela, pelo filamento terminal ali, que é formado por pia mater. Então, a pia mater tem uma continuação, que é justamente esse filamento terminal. Depois que o filamento terminal passa pelo saco dural, ele recebe vários ramos da dura mater, né? Então, é o filamento terminal mais os raminhos da dura mater, que vão ficar grudados ali. E aí, quando ele vai entrar, vai adentrar no periósteo do cóccix, aí ele vai formar, então,
esse ligamento coxídeo, tá? Então, é só mais uma informação interessante aí para a gente poder ver, para a gente poder saber. E aqui é, uma peça, né? Molhada, né? Uma peça de corpo mesmo, de cadáver mesmo, filamento terminal. Aqui, o cone medular, né? Essa região que seria a região do cone medular. E aqui a cauda equina, tá? Então, vocês conseguem perceber que existem muitas raízes nervosas que ainda continuam mesmo com o fim da medula, justamente por conta, então, daquela questão da topografia vértebro-medular, né, que tem aquela diferença, né, de velocidade de crescimento entre coluna vertebral e medula, tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês a peça, para a gente poder seguir. Agora, finalmente falando dos espaços meníngeos, né? A gente tem um espaço, gente, que é o espaço epidural. O espaço epidural, ele vai estar entre a dura mater e o periósteo da vértebra, que está próximo ali daquela região, certo? Então, a gente sabe que a medula, ela fica, então, no canal medular, certo? Passando dentro dos forames principais ali das vértebras, certo? É, os forames maiores, né, das vértebras. E aí, o que que acontece? Entre o periósteo e a dura mater, a gente tem o espaço epidural. O que que tem no espaço epidural? O espaço epidural ele é muito importante porque ele tem gordura, tá? Então ele vai ter tecido adiposo e ele vai ter o chamado plexo vertebral interno, tá? O plexo venoso vertebral interno, tá? Ou seja, é um conjunto de vasos sanguíneos que passam ali então no espaço epidural. Isso é uma característica muito importante para a irrigação então dessa região e para drenagem, principalmente drenagem dessa região, ok? Depois a gente tem um espaço que é chamado de espaço subdural, tá? O espaço subdural nada mais é do que um espaço virtual que existe entre a dura mater e a aracnoide. Lembra que eu falei para vocês que a aracnoide ela fica praticamente colabada na dura mater. Ela não fica colabada justamente por conta do espaço subdural. O espaço subdural ele tem uma pequena quantidade de líquido, né? Isso é uma característica de espaço virtual. O espaço virtual geralmente é muito pequenininho com a quantidade de líquido dentro para evitar que uma membrana colabe na outra. E é justamente isso que acontece aqui. Então, você tem a dura mater e a aracnoide. Elas não vão colabar, então elas não vão ficar grudadas uma na outra, justamente por conta do espaço subdural. Tá? Essa é a importância dele. Ele evita, então, que uma colabe sobre a outra, tá? E entre a aracnoide e a pia mater, tem um espaço que é o mais importante de todos, que é o chamado espaço subaracnoide, tá? Os nomes, gente, eles são sempre muito sugestivos, né? Isso é uma característica da matéria mesmo, né? Então, o espaço subaracnoide, ele é muito importante por quê? Porque ele vai conter líquor, tá? Ele vai conter uma quantidade muito grande de líquor. E por que que isso é importante? A gente sabe que a medula, ela termina no cone medular, na região ali da vértebra L2. De L2 até S2, você tem o saco dural, né? Que é formado pela dura mater. Esse saco dural, né? Ele tem uma ligação direta com o espaço subaracnoide também, né? Então, até onde tem saco dural tem líquor. Então, entre L2 e S2 tem muito líquor, tá? E principalmente nessa região, o líquor ele se acumula, tá? Isso é muito importante porque a gente consegue colocar medicamentos ali, né? Porque é fácil de acessar, é um local fácil de acessar. Você sabe que você não vai pinçar a medula da pessoa, porque não tem mais medula, só tem cauda equina, filamento terminal e líquor, né? Você pode pegar a líquor daquela região para fazer exame, né? E existe também, né, a aplicação de você colocar contrastes para exames de imagem. Existe também a aplicação de você colocar anestésicos, e aí é a principal aplicação que a gente vai estudar aqui, tá? Então, olha só, coloquei aqui dois exemplos para vocês e aqui é para finalizar, tá? Coloquei aqui dois exemplos para vocês de anestesia, tá? Essa anestesia aqui, olha, ela está acessando, então, o espaço subaracnoide. É chamada de anestesia raquidiana, tá? Anestesia raquidiana, você coloca lá a agulha, né? Essa agulha, então, ela vai passar pelos ligamentos intervertebrais, vai passar aqui pela dura mater, né? E ela vai chegar, então, no espaço, vai passar pela aracnoide e vai chegar no espaço subaracnoide, tá? E aí, o que acontece? Como você sabe que você chegou no espaço subaracnoide? Você deixa a agulha aqui com essa outra ponta aberta, né? Antes de colocar qualquer seringa ou qualquer coisa que você precise
para injetar o que você quer ou para puxar o líquor que você precisa puxar para fazer exame. Se você chegou ali no espaço subaracnoide, vai começar a gotejar líquor aqui, tá? E aí você sabe que você chegou no lugar certo, ok? Então, é relativamente fácil de fazer isso daí. Geralmente faz entre L3, L4, L4, L5, até L2, L3 também dá para fazer, entre um e outro, né? Porque você sabe que ele não tem medula mais, tá? A medula, geralmente, no adulto, ela tem um tamanho ali de 45 centímetros no homem, tá? Na mulher, geralmente, até um pouco menor do que isso, tá? Então, a gente tem uma noção ali até onde vai a medula, tem exame de imagem, então fica fácil de fazer, não tem problema de errar ali, você não vai errar, né? Não tem muito erro, tá? E a outra anestesia é a chamada anestesia epidural, tá? A anestesia epidural, como o próprio nome diz, ela vai ser injetada no espaço epidural. Geralmente ela é utilizada para parto, tá? E a gente faz essa anestesia aí, principalmente para procedimentos ali que precisam, então, de ter acesso à região pélvica, né, às pernas também, tá? Então, a gente costuma fazer essa anestesia aí para esses casos, e o caso do parto, né, se encaixa muito bem nisso, tá? Ela tem alguns, ela é um pouco mais difícil do que a raquidiana, né, para fazer, né, um pouco mais difícil, é, mas, então precisa de um pouco mais de técnica e tudo mais, mas ela tem um lado positivo de que ela não vai causar dor de cabeça, por exemplo, porque se você faz uma raquidiana, existe a chance de você ter dor de cabeça, ter algum tipo de problema por conta disso, justamente porque você furou a dura mater. E, não sei se vocês sabem, né, mas o local, né, do sistema nervoso ali, quando a gente vai acessar, que dói é a dura mater. Dor de cabeça você sente é na dura mater, tá? Tecido encefálico, medula, não dói, tá? Não vai doer, não tem como, tá? Mas a dura mater dói, porque ela tem terminações nervosas que são capazes ali de gerar dor nessa membrana, tá? Então, nessa meninge. Então, nesse caso aí, como a gente não vai perfurar a dura mater, né? Que você está falando do espaço epidural, você não vai perfurar a dura mater, é, não vai causar esse tipo de problema, tá? Para você fazer, é necessário, então, que você tenha a percepção ali da resistência do tecido, né? E quando você sente que o tecido diminuiu a resistência, significa que você passou pelo ligamento amarelo. E aí, se você passou pelo ligamento amarelo, significa que você está no espaço epidural, tá? E aí, você consegue, então, injetar o que você precisa, pegar o que você precisa, enfim, qualquer coisa, beleza? No caso da anestesia epidural, injetar o anestésico, certo? Então, são aplicações clínicas disso que a gente aprende, tá bom? Eu queria colocar isso aqui só para vocês terem uma noção mesmo do que pode ser feito com esse conhecimento que a gente adquire aqui na neuroanatomia, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado aí o vídeo, espero que tenha ajudado vocês. É, Se inscrevam no canal, se vocês ainda não estão inscritos, curtam o vídeo, mandem para o colega que está desesperado na neuroanatomia também, tá bom? Que vai dar tudo certo, beleza? Eu vou ajudando vocês aí à medida do semestre e a gente vai se falando, tá? Qualquer coisa, vocês têm meu Instagram, tem meu número também, pode mandar mensagem, só lembrando que de madrugada eu costumo dormir, tá bom? Não respondo de madrugada. E é isso, galera. Valeu. Até a próxima.